Olá, pessoal. Eu sou Elizabeth Mustafa. Sejam muito bem-vindos a esse canal. Aqui nós estudamos história, filosofia e espiritualidade. Estamos fazendo uma reflexão espiritual, filosófica, desse tema aqui tão importante para a humanidade, descrito no livro Gênesis, que chama-se Adão e Eva e o degredo espiritual. Por que eu estou falando degredo espiritual? Porque eu quero apontar uma direção de que o mito de Adão e Eva representa uma realidade atual, uma realidade em que estamos vivendo hoje. É preciso fazer esta reflexão para que a gente possa caminhar com segurança na nossa evolução espiritual. Então vem comigo estudar esse assunto, lembrando que eu já deixei vários vídeos aqui com o mesmo tema, com abordagens importantíssimas para que a gente possa fazer o nosso estudo espiritual e crescer, evoluindo sempre, sempre na direção de Deus, na direção da luz, na direção de Jesus, que é nosso modelo e guia. Então vem comigo. Se você gosta desse assunto, aproveita, se inscreve no canal, fala com seus amigos, compartilha e vem comigo, comentando sempre, para que a gente possa crescer junto. Então vamos nos lembrar deste belíssimo texto bíblico que está descrito na revelação, na primeira revelação das leis de Deus, que é a Bíblia Sagrada. O Jardim do Éden. Como então é descrito o Jardim do Éden? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja que ele está descrevendo as árvores do jardim, destacando a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos então refletir sobre essas duas árvores citadas no texto: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Sobre a árvore da vida, ela simboliza a vida abundante, a imortalidade, a comunhão contínua com o Criador. Era uma fonte de vida eterna dada por Deus, onde vivia o homem simples e ignorante. Então ele está mostrando aí na fase da criação, a fase do homem simples e ignorante, como é descrito na obra de Allan Kardec, que ele nos diz: Deus criou o homem simples e ignorante. Já a árvore do conhecimento do bem e do mal representa a tentativa humana de decidir por si mesma o que é certo e o que é errado, ou seja, o livre-arbítrio. Então, nessa segunda árvore, está descrevendo um homem já um pouco mais amadurecido, um homem que tem o discernimento, que é preciso usá-lo na medida em que ele obtém o livre-arbítrio. Então vamos perceber uma distância dessa realidade desses dois homens descritos nessas duas árvores. O simbolismo bíblico é muito grande. O simbolismo bíblico é tão grande que nos faz lembrar aquela frase dos sábios de Israel de que a Torá tem 70 faces. Lembre-se que essa referência da Torá ter 70 faces se refere à grandeza das revelações espirituais, não é? Que elas são tão amplas que, na medida em que amadurecemos, vamos compreendendo mais. E aí, novas e novas faces vão se apresentando. E se estudarmos a visão de mundo de outras tantas religiões sobre esse mesmo aspecto, vamos também encontrar outras formas de abordagem. Quando eu trago aqui a percepção de que aqueles que foram expulsos do paraíso estão conectados com a ideia de transição planetária, esta também é uma visão de mundo que não só o espiritismo de Allan Kardec traz,
mas também outras religiões milenárias do planeta. Expulsos do paraíso, Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele se cultivasse a terra da qual havia sido formado. Adão e Eva foram expulsos do Éden por desobediência a Deus ao comerem do fruto proibido, marcando o início da condição humana de pecado e sofrimento. Relembrando que, ao colocar Adão e Eva no Éden, Deus falou para eles: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Eva, induzida pela serpente, comeu e deu fruto a Adão. Isso nós falamos anteriormente no outro vídeo, descrevendo também esse momento como uma reflexão espiritual. E nós trazemos aqui a expulsão do paraíso a partir de uma escolha material realizada por aqueles que estavam habitando no momento Adão e Eva. Então vejam só essa reflexão para que você possa compreender como está relativa à transição planetária e ao degredo espiritual da Terra. Mas quando falamos de transição planetária, do que mesmo estamos nos referindo? Vale lembrar dos ciclos evolutivos dos planetas. Os planetas têm ciclos evolutivos, eles estão em evolução. E existem milhões, milhares, infinitos planetas em vários estágios evolutivos, nos quais cada um está num estágio diferente. Aqui eu vou citar alguns estágios. O mundo primitivo é aquele estágio em que o homem é criado simples e ignorante. E aos poucos ele adquire o direito ao livre-arbítrio. Então ele pode fazer suas escolhas. Ao final desse momento primitivo, o planeta migra para o estágio de expiação e provas. Esse planeta de expiação e provas irá abrigar aqueles que têm expiações e provas a atravessar, que somos nós aqui na Terra. Estamos neste estágio, rumo para o mundo de regeneração, que é o próximo estágio. Quer dizer que o planeta Terra está deixando de ser um mundo de expiação e provas e passando a ser um mundo de regeneração. O problema é que as almas que habitam o planeta, elas precisam estar no mesmo estágio evolutivo pela lei da sintonia. E quando essas almas não estão em sintonia com a mudança do planeta, elas são afastadas e vão ser levadas a um planeta que estão em sintonia com aquele movimento da alma. É por isso que nós estamos na transição planetária. O que quer dizer que aquelas almas que estão no planeta de expiação e provas, prontas, com a alma mais depurada, pouco mais depurada, poderão continuar num planeta que mudou o seu status para regenerado. Porém, as almas que não conseguiram atravessar este estágio terão que migrar para um mundo de expiação e provas ainda no princípio, como é o caso de Adão e Eva, aqui representados, vão atravessar de um planeta mais inferior, onde a dor e o trabalho é muito intenso, mas está de acordo com seu grau evolutivo. Vamos lembrar esses estágios, que são mundos primitivos, expiação e provas, regeneração, mundos ditosos e mundos divinos. O nosso planeta Terra irá atravessar todos esses estágios e provavelmente vai levar milênios para essa travessia, assim como nós, almas que vamos desencarnar e reencarnar várias vezes, atravessando esses estágios até que estejamos todos depurados e finalmente poderemos estar em níveis muito melhores nos mundos ditosos e nos mundos divinos.
Então vamos detalhar um pouquinho mais sobre o momento em que vivemos. Transição entre dois mundos é que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos em um mundo de expiação e provas. São estágios mais avançados em relação aos mundos primitivos, onde espíritos ainda imperfeitos, como nós, enfrentam dificuldades e sofrimentos como forma de aprendizado e expiação das más escolhas, porque usamos mal o nosso livre-arbítrio, o que é o caso dos que vivem na Terra. E os mundos regenerados, os mundos de regeneração, servem especialmente de transição entre os mundos inferiores e os mais avançados, onde os encarnados repousam das reencarnações expiatórias e provatórias, mais grosseiras, mas cujos espíritos já estão inclinados à caridade e à submissão às leis de Deus. Quanto mais nós nos depuramos, mais estamos em sintonia com as leis de Deus e mais avançamos na nossa evolução. O mundo de regeneração não é um mundo perfeito, de pessoas perfeitas. São pessoas ainda em processo evolutivo, mas é um mundo que nós vamos nos sentir como se estivessem assim num hospital, não é? No hospital a gente não está se regenerando, então nós vamos nos sentir um pouco cansados, porque atravessamos um mundo de expiação e provas, e vamos migrar para outros mundos, mas precisamos estar um pouco mais ligados às leis de Deus, mais em sintonia, mais depurados para atravessar o próximo mundo. Então, nós vamos estagiar no planeta de regeneração, buscando melhorar a nossa evolução para atravessarmos mais e mais outros momentos. Porém, é preciso que a gente esteja cada vez mais em sintonia com as leis de Deus. Uma boa dica de leitura é o livro do Divaldo Franco, psicografado pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda, que fala da transição planetária. Neste livro, ele traz a dica que nós, habitantes da Terra, estamos atravessando uma transição planetária. Nosso planeta está se tornando de regeneração e nós precisamos acompanhar esse estágio evolutivo. Trata-se da lei de evolução dos mundos, como nós falamos anteriormente. Muito boa essa leitura, para que a gente possa nos aprofundar nesse assunto. E a leitura é muito importante para que a gente possa evoluir moralmente e também intelectualmente, porque são as duas asas da evolução, a moral e o conhecimento. Precisamos estar em sintonia com esses dois viés da evolução. Por isso que eu indico esse livro. E existem tantos outros, mas esse é muito especial. Vamos lembrar também que a saga de Adão e Eva se refere ainda à lembrança da chegada de coletividades que vieram para a Terra no princípio do mundo de expiação e provas, que são povos oriundos de outros orbes siderais que adentraram ao planeta, sendo que estes foram expulsos do paraíso, ou seja, expulsos, degradados do seu planeta de origem e adentraram a Terra neste momento. E Adão e Eva são símbolos da entrada desses povos. Vejam como é descrito: a chegada de uma coletividade, a tradição simbólica do Gênesis e a história de Adão e Eva é uma lembrança espiritual desse acontecimento cósmico, ou seja, a narrativa do pecado original e da expulsão do Éden não descreve literalmente dois indivíduos, mas a chegada de uma coletividade espiritual. Está falando aqui da lei da transmigração das almas, da possibilidade de almas de outros orbes adentrarem outro planeta. Foi o caso em que aconteceram a entrada dos capelinos na Terra.
Neste livro aqui, Os Exilados da Capela, de Edgar Arnold, inclusive eu tenho 2 vídeos aí bem completos sobre este assunto neste canal. Ele está falando aqui de expulsos do paraíso e a transição planetária. Ou seja, a expulsão representa o momento em que os espíritos orgulhosos, egoístas, que abusaram do livre-arbítrio, foram afastados de um mundo de transição do estágio de expiação e provas para o mundo regenerado e exilados na Terra. Ou seja, eles viveram o mesmo momento que nós estamos aqui vivendo na Terra. Por isso também essa leitura é muito importante. Vê aqui no meu canal essa reflexão sobre os exilados da capela e também leia este livro e faça a sua reflexão, e você vai aprender muito com essa leitura. Muito importante a leitura do livro A Caminho da Luz. Este é um livro maravilhoso que fala da história da humanidade à luz da espiritualidade. É impossível você compreender a história do mundo de uma perspectiva espiritual sem ler esse livro. No A Caminho da Luz, no princípiozinho do livro, ele fala das raças adâmicas. Segundo Emmanuel, pela psicologia das mãos maravilhosas de Chico Xavier, nos traz essa descrição. Vieram então à Terra espíritos de um orbe distante, onde haviam atingido grande progresso intelectual, mas se haviam afastados das leis do amor. A Caminho da Luz, no capítulo 3. Está lá descrito isso. Vai lá e lê também as raças adâmicas que estão lá descritas no livro A Caminho da Luz, que você vai perceber exatamente o que nós estamos tratando aqui. Estamos fazendo uma reflexão de Adão e Eva, mas falando da nossa realidade atual. Para a compreensão desses temas e de outros tantos referentes à nossa vida, à nossa evolução, o nosso conhecimento, para que possamos galgar os degraus com mais segurança, é preciso estudar as leis de Deus, em especial a lei de causa e efeito, onde diz que para cada ação existe uma reação. A lei da reencarnação, que o corpo é independente da alma, podemos renascer várias vezes em experiências materiais. A lei de evolução dos seres e dos mundos, onde os seres e os mundos estão em evolução constantes. A lei de transmigração das almas, que nos diz que as almas podem renascer em vários planetas, de acordo com o nível e a necessidade evolutiva de cada ser, e também da sintonia. Então é preciso a gente estudar cada uma dessas leis. E eu pretendo trazer aqui para o nosso canal, para que a gente possa analisar cada uma delas, trazendo também figuras, comparações com textos bíblicos, com textos de outras perspectivas religiosas, para que a gente possa crescer juntos. Eu vou ficando por aqui, desejando a você que Jesus adentre o seu lar, a sua vida, que esteja sempre com você, iluminando a sua caminhada evolutiva. E também peço para você curtir, compartilhar e comentar o vídeo. Te aguardo nos próximos vídeos. Até mais!